Energia elétrica. Você sabe qual é o caminho que a energia elétrica percorre? Mas peraí, ela tem que andar, né? Ela tem que sair de um lugar para ir para o outro. Essa é a lógica da eletricidade, um movimento ordenado dos elétrons. Mas ela é feita aonde? Qual é o caminho que ela percorre até chegar na minha casa? Por que tem aqueles montes de fios espalhados aí pela zona rural, pelas fazendas? Na cidade tem postes e está parecendo ninho de ratas. Aquele monte de fio nos postes. Qual é o caminho da eletricidade? Da onde ela veio e como é que ela vem? Tranquilão? E aí, chegadinho, ó, sou o Júnior Araújo aqui da JN Elétrica e Solar. Estou aqui no Papo de Eletricista, um canal voltado para você, eletricista curioso de elétrica e amante deste mundo maravilhoso. Se você não é inscrito nesse canal, ó, dá sua inscrição lá, dá o seu joinha, vai ficar bacana pra caramba. Mas vamos lá, a ideia aqui é falar sobre eletricidade, o básico da eletricidade, da onde ela veio, para onde ela vai, com quem ela foi, tá bom? Então assim, eu tenho que entender que eu preciso gerar a eletricidade. Eletricidade simplesmente não tá lá igual no rio, eu tenho água. Lá o rio tá cheio de água. Você vai lá, tem peixe, você vai pescar, vai com barquinho. Eletricidade não é assim. Ah, Júnior, mas usam barragens, rios, represas para fazer eletricidade. Sim, usam para fazer a eletricidade. Tá? Então a eletricidade não está lá parada, eu só simplesmente vou lá e pego. Tá? Então, assim, não é uma fonte renovável. Esquisito assim, vamos deixar por aí, porque muita gente vai falar de renovação, de renovável e tal, mas a eletricidade, tá? Ela precisa ser gerada e consumida. Então ela precisa ter um começo, meio e fim, tá? Só vamos ter aqui um jeito de armazenar essa energia, que é usando baterias. Ao contrário, ela precisa ser gerada, transmitida e consumida. Tá? É uma linha única, constante. Então, se você está usando energia aí na tua casa, você está assistindo esse vídeo maravilhoso, simplesmente porque algum tempo atrás, alguns instantes atrás, essa energia foi gerada em algum lugar. Tá? Levou um tempo, é claro, da hora que ela foi gerada até a hora que ela chegou para você consumir e acabar com ela. Tá? Então, assim, existe um caminho, e aí é onde a gente vê aqueles apagões, quem já viu aquelas imagens de apagão, puf, 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 só vai acabando a energia. Por quê? Porque se parar lá na fonte primária, que é na geração, a energia vem acabando aos poucos. E aí, para voltar, é o mesmo modelo. Começa a gerar, e aí vai distribuindo, e aí vai ligando no decorrer do caminho. Mas vamos lá, eu tenho aqui dois desenhos que mostram isso muito fácil, para você entender. Nós vamos falar aqui de uma modalidade de geração de energia, que é a hidroelétrica. Ou seja, eu uso sim agora uma barragem, tá? Mas essa finalidade dessa barragem, tá? Eu vou represar a água para depois eu conseguir escoar ela, aonde eu consiga controlar essa água sendo escoada, e aí ela vai girar uma turbina, ela vai fazer um trabalho. Então eu uso a força e a pressão da água para gerar eletricidade. Tá? Então é por isso que eu tenho que represar um volume muito grande de água. Tá? Porque depois eu vou canalizar essa água e eu preciso que a força dessa água canalizada ela gire uma turbina no final que vai gerar eletricidade. Tá? Muito simples, você pega aí a sua caixa d'água, sua torneira. Quando você abre a sua torneira aí no seu banheiro para escovar dente de manhã, para lavar a mão durante o dia, a água ela tem uma certa pressão. Por quê? Porque sua caixa d'água está lá em cima, não tem motor nenhum trazendo água de cima para baixo, empurrando. A própria gravidade por dentro de uma tubulação e de uma reduções, é claro, para fazer essa potência chegar maior, ela chega lá para você lavar a sua mão, escovar o seu dente com uma certa potência, com uma certa força, com um certo volume. Dá até para você colocar, às vezes, o dedinho assim, ó, e jogar mais longe.
Então é assim que funciona. Eu faço a água pressurizar, ou seja, eu uso uma tubulação, passo o volume de água, tem um peso de água antes disso, empurrando essa água para ela passar. E antes dela chegar no final, eu faço ela girar uma turbina e essa turbina gera a eletricidade. Então, este aí é o método usado nas hidrelétricas. Então, é por isso que eu tenho que represar grandes volumes de água. Tá? Ou transportar, né, uma água lá de cima da serra até lá embaixo usando tubulações. Assim, eu não faço uma represa, mas eu faço uma tubulação bem grande para o volume de água ser grande o suficiente. Depois disso, quais seriam os outros modelos de geração de energia que a gente tem? Eu posso usar, por exemplo, uma termoelétrica, aonde eu vou usar algum tipo de combustão para esquentar uma caldeira, que é uma panela de pressão enorme, tá? E aí esse vapor, essa pressão dessa panela de pressão vai fazer com que a turbina gire, tá? E aí vai depender do que está sendo ali queimado, essa é a realidade, do que está sendo queimado para gerar essa pressão, para aquecer essa água, para que ela faça esse serviço, né? Uma água pressurizada, uma panela de pressão. Tá? Normalmente é usado combustíveis fósseis, mas você pode usar madeira, pode usar um monte de coisa para esquentar essa água. Só fazer uma fornalha e taca ali pau lá dentro, ou um combustível fóssil para fazer isso. É por isso que essas fontes de energia elas são mais caras. É quando a gente tem as bandeiras vermelhas, por exemplo, por quê? Porque as hidrelétricas, né, que é a fonte renovável, mais barato, porque eu não jogo a água fora, ela passa por ali e continua o fluxo dela pelo rio, tá? Então é assim que funciona uma hidroelétrica. Então, assim, acaba que é uma maneira de gerar energia sustentável, tá? Eu não queimo nada, eu não gasto nada, e ela é barata. Quando eu tenho que queimar, fica mais caro. Tá aí o motivo das bandeiras vermelhas, amarelas, porque aí é uma época aonde as represas baixam, não consigo gerar energia o suficiente, porque eu não consigo fazer o mesmo volume de água passar pela minha turbina, ou seja, eu tenho que desacelerar a minha turbina ou desligar algumas. Imagina que numa hidrelétrica eu tenho 5, 6 turbinas, às vezes eu tenho que desligar elas, tá? Para poder não esvaziar de uma vez, porque a minha água já está pouca. Então, nessas épocas eu tenho que ligar outras fontes, tá, de energia. E aí tem uma outra fonte renovável, que é a eólica, que é muito famosa lá para o Nordeste, fora, beira-mar e tal. Por quê? Porque é um vento constante, ou seja, eu preciso do vento para fazer ela girar. Já para dentro do país, elas já não são mais tão comuns. Por quê? Porque aqui já se venta muito pouco. As montanhas barram esses ventos e não deixam eles chegarem aqui com força, com a mesma intensidade. Quem já foi para o Nordeste, eu vou falar aqui de um lugar muito bacana aqui, que me surpreendeu, Rio Grande do Norte, por exemplo. Eu me perguntava quando desligavam aquele ventilador. Não parava de ventar 1 minuto, é um vento muito forte. Então, assim, é um local onde gerar energia usando o vento é muito bacana e é muito rentável. Porque eu tenho vento constante, a minha matéria-prima constante, o vento é que vai gerar essa energia. Tá bom? Então, assim, é muito fácil gerar esses locais. Por quê? Porque tem vento em abundância, tá ventando toda hora, e aí as pás giram. Agora eu vou colocar aqui para o interior do Brasil, onde basicamente tem horários aqui que nem árvore você vê mexendo. Vou fazer um investimento caro para gerar energia em algumas horas e um pouquinho de energia. E como é que eu faço essa distribuição? Porque não adianta só gerar, essa é a realidade. Eu tenho que distribuir e encaminhar para que ela chegue até o consumidor final, porque este é o cara que mantém todo o sistema funcionando. É o consumidor final que mantém o sistema funcionando. Tá? Se você não consumir energia na sua casa, se a indústria não consumir energia, se a venda do tio João lá não consumir energia, se a distribuidora do Zé não consumir energia, para que vai ser gerado esse bagulho aí, vamos chamar assim? Então,
quem alimenta, quem sustenta esse sistema todo é o consumidor final, é você, sou eu, somos nós, depende de nós. E é muito simples. Tranquilão? Vamos dar uma olhada agora como é que isso funciona. É um jeito um pouquinho mais fácil de entender, porque de vez em quando até eu complico com tudo. Bom, olhando aqui um modelo muito simples, então tem aqui uma barragem, deixa eu ver se eu consigo aumentar sem perder muita qualidade. Eu tenho aqui uma barragem hidroelétrica, tá? Então, assim, ela tem também a parte de escoamento, tá? Sem passar pelas turbinas, porque caso chova demais lá para cima e ela transborde, eu preciso esvaziar, porque não adianta, eu tenho um fluxo constante de água aqui. Eu também não vou colocar mais água, vou gerar a turbina mais rápido ainda. Não, não é assim que funciona. Então, eu tenho que manter um fluxo, tá, de velocidade nessas turbinas. Chega uma hora lá, na época da chuva, por exemplo, que está chovendo muito para essa represa não transbordar, eu tenho que abrir esse escoamento de água, eu tenho que tirar água, porque eu não consigo passar com toda a água necessária por aqui, tá? Pelas turbinas. E aí, quando chega na época da seca, foi o que eu falei aí. Às vezes a água que tem aqui é muito pouca, eu tenho que desligar uma turbina ou outra, tá? Vai depender muito aí de como é feito. Mas muito simples, ela é gerada nas hidrelétricas, tá? Por esses dutos aqui, ó, vazão de água, tá? Tem uns geradores imensos aqui, grandões. E aí, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou sair desses geradores e vou fazer uma elevação, ou seja, agora eu começo a usar transformadores. Então, e é que está o sentido desse cara. Tá? Eu preciso transformar essa energia, eu preciso aumentar a tensão dela e baixar a tensão dela no decorrer de um sistema inteiro até chegar ao consumidor final. Então, é bem bacana do jeito que ela funciona. Tá? Então, assim, eu já saio daqui, eu já subo ela, por quê? Porque eu vou transmitir. As linhas de transmissão, elas são linhas de alta tensão. Então, isso aqui é alta tensão. São tensões maiores do que 64 mil volts. Algumas aqui pode chegar até mais do que 500 mil volts. Tá? Então, essas são as linhas de transmissão. Numa relação muito simples, eu aumento a tensão para poder diminuir a corrente. Não é a regra básica? Quanto maior a tensão, menor a corrente. Então, eu aumento a tensão desse sistema, tá? Para poder diminuir a corrente. É por isso que um cabo de uma linha de transmissão, ele tem ali uma grossura, né, de, sei lá, do tamanho de um punho, 200 e poucos milímetros, não vou entrar nesse detalhe, e ele alimenta uma cidade inteira. Por quê? Porque na transmissão eu tenho uma tensão muito alta para diminuir a minha corrente. E aí, quando vai chegando perto da cidade, vai ficando perigoso eu ter essas tensões muito altas. Aí, lá vem o transformador, o velho e bom transformador de novo, tá? Aonde eu vou rebaixar isso, tá? Eu já vou deixar isso em uma tensão não de consumo, mas agora é de escoamento, né? De distribuição. Então agora eu já vou deixar ela nas tensões de distribuição, que são as médias tensões, tá? Nas tensões de distribuição, que normalmente elas vão ser 13.800 volts ou 34 mil volts, né? Aqui para mim, por exemplo, elas estão nesse modelo. Nas cidades aqui do Mato Grosso, tá? Dentro das cidades, normalmente a tensão de distribuição é de 13.800, ou seja, 13,8 kV. Já na zona rural, tá, o que atende às fazendas, tá, já é 34 mil volts, porque já é uma tensão maior, já é uma tensão mais perigosa, então ela já está mais no campo. Mas não se enganem, tá? Tem cidades aqui no Mato Grosso que nem 13,8 tem, tá? A média tensão dele já é direto, tá? De 34 mil volts até dentro da cidade. Tá? Você só vai ter que ter cuidado dos maiores, separações entre os fios maiores, esse tipo de coisa. Mas aqui já é a parte de distribuição. Aqui já entra a parte onde essa concessionária que te atende, aqui quem me atende é a Energisa,
não sei quem te atende aí, aqui já é de responsabilidade da concessionária. Então, o cara gera, ele vende ela, tá? Para a concessionária, e aqui a concessionária distribui. Então, é bem assim que funciona. Depois que a concessionária distribuiu, né? Que já está ali na linha de distribuição de média tensão, aí eu vou ter um terceiro, né? Vamos chamar assim, um terceiro transformador, porque nesse meio de caminho aqui, eles podem ter mais alguns aqui no meio, mas aqui nessa representação eu vou ter o terceiro, que é o transformador que vai transformar a média tensão em baixa. Opa, agora sim, eu já cheguei à minha tensão de consumo. 110, 220, em alguns locais 380. Tá? Em alguns lugares não tem nem o 127, só tem o 220 ou 380. Em muitos lugares não vai ter o 380, só tem o 127 e o 220. Então é basicamente assim que funciona. Daqui para baixo do transformador, já vai direto para o seu padrão, né? Aonde vai fazer a leitura da quantidade de energia que você está consumindo dentro da sua residência. E aí já vira consumo normal. Na cidade, por exemplo, eu posso ter as redes, tá? De baixa tensão. Desculpa, já ia falar cagada aqui, ó. Nas cidades eu posso ter as redes de baixa tensão. Eu tenho isso. Por quê? Porque nem necessariamente o transformador que te atende, que faz essa mudança de média tensão para baixa tensão, às vezes ele é igual na fotinha aqui, ó. Ele não está aí na porta da tua casa. Em zona rural normalmente é assim, mas na zona urbana, tá? Às vezes é um transformador para 2, 3 quarteirões, tá? Então, às vezes está na rua de trás. E aí o que acontece? Eu transformo de média para baixa e distribuo pelos postes, pelo bairro. Então eu faço essa distribuição de uma rede já de baixa tensão. E aí, quando eu olho para um poste e vejo, hoje em dia já estão trocando para multiplexado, pelo menos aqui na minha região. Mas era muito prático você olhar e ver uma rede. Essa daqui com 1, 2, 3, 4, 5 fios. Deve ter telefone aqui no meio, tá? Porque normalmente você só vai ver 4 fios, tá? Você vai ver 3 fases e um neutro. Sempre vai ser assim. Quando eu tenho uma rede, se eu tiver mais fio lá, já fica esperto que é do pessoal das telecoms, tá? Porque normalmente eu só vou ter 4 fios numa rede de baixa tensão. E outras, hoje em dia já estão vindo até meio multiplexadas, tudo junto, num bolinho só, tá? Com derivações só em poste. Para ser mais seguro também, tá? Então assim, eu vou ter 4 fios, onde o primeiro de cima é neutro. Uau, que massa, é verdade. O primeiro de cima sempre vai ser neutro. E aí depois eu vou ter fase 1, fase 2 e fase 3 nos próximos fios. Esse aqui tem 4 aqui, mas já deve ser de telecom. Bom, não é tudo isso de fiação que tem, não. Só 4. Tranquilo? Então, mas é assim que funciona. Então, esse é o caminho das pedras, tá? Quando eu falo de geração de energia elétrica. Ufa! Até que, enfim, eu pensei que nós não ia acabar muito, não. Você fala demais, cara. Mas é assim mesmo que funciona. Tranquilo? Ó, eu espero que o conhecimento tenha entrado aí. Eu espero que você tenha saído, esteja saindo desse vídeo com informações mais claras e melhores. Se tiver dúvidas ou opiniões, né, sobre este vídeo e se quiser outros assuntos que eu grave também, manda aqui, deixa o comentário aqui embaixo. Eu mesmo vou te responder, tranquilão? Então, esse é o nosso compromisso. Este é o Papo de Eletricista, um canal voltado à parte elétrica. Eu falo bastante também sobre energia solar. Se você é um curioso, ó, aqui você vai achar um monte de coisas boas. Bom, eu sou Júnior Araújo, sou eletrotécnico formado. Muita gente me chama lá de doutor, engenheiro, mas não, sou só eletrotécnico. Sou só não, tá? É uma ótima profissão. Se você quer entrar no ramo da elétrica, quer ser eletricista, a engenharia, ela faça um curso de eletrotécnico, tá? Que vai ser muito bom para você. Tá? Eu sou eletrotécnico formado, eletricista há mais de 28 anos. É que eu sou novinho e bonito mesmo. Não tem problema com isso. Tranquilão? Ó, se você quiser uns cursos sobre projetos de energia solar, projetos de microgeração distribuída, aqui embaixo tem. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição e fui!